Sanderson contra Gwyneth Paltrow. No mês passado, eu escrevi pra Indy uma matéria que eu citei a Goop, que é uma empresa de produtos wellness fundada pela atriz Gwyneth Paltrow, e eu acabei me interessando por esse caso que eu vou contar pra vocês agora. Para quem não sabe, Goop é uma empresa wellness, ou seja, que vende coisas para limpar a aura. O produto mais conhecido é uma vela com cheiro da vagina da Gwyneth Paltrow, que tem cheiro supostamente de vanilla, segundo quem pode comprar esse tipo de produto, que é 0,0001% das pessoas, tá? No mês passado foram realizadas as audiências de julgamento do caso em que um homem chamado Terry Sanderson alegou negligência por parte da Gwyneth Paltrow num acidente de esqui, pedindo pagamento de danos, num caso em que inicialmente os advogados dele chamaram de um caso hit and run, né? Como se fosse bater e fugir. Só que, né, no lugar de ser com carro com esquis, e que aconteceu em 2016. O processo civil de negligência começou de fato em 2019, o julgamento foi no mês passado, e foi digno de maratonar. Mas vamos por partes, como diria Jack. O Terry alegou que em fevereiro de 2016 ele estava esquiando e que a atriz, que estava, segundo ele, distraída, atingiu ele pelas costas, derrubando ele no chão, deixando ele inconsciente por cerca de 3 a 5 ou 10 minutos sem nenhuma assistência. Segundo ele, a queda deixou 4 costelas quebradas e causou dano cerebral irreversível. Ele alegou também que após a colisão, a Gwyneth Paltrow apenas se levantou do chão e esquiou para longe, coisa que ele deve ter visto o espírito, porque supostamente ele estava inconsciente, né, nesse período. Já tô dando a minha opinião aqui que não é pra ser. Por outro lado, a atriz em reconvenção é tipo, no lugar de você contestar, você processa de volta. Então, tipo assim, um tava processando o outro, entendeu? A atriz em reconvenção disse que estava esquiando quando ela foi atingida pelo Terry, que nos segundos em que precederam a queda de ambos, ela pensou que poderia ser alguém fazendo alguma pegadinha de mau gosto, ou pior, alguma coisa de cunho sexual, e que no segundo seguinte, tudo isso aconteceu em segundos, ambos caíram no chão, meio que tipo de conchinha, ela um pouco em cima dele, porque eles rotaram nessa queda. Ela disse que, de fato, ela ficou puta da vida, que o Terry e ela se levantaram com a ajuda de um instrutor do parque. É um parque, né? Tem instrutor, tem patrulha, fechado. Eita porra. O Terry... Deixa eu voltar, porque a plateia hoje está muito comunicativa, tá? Plateia. Plateia. O Terry e ela se levantaram com a ajuda de um instrutor do parque, que o autor, o Terry, pediu desculpas a ela no momento em que uma patrulha se aproximou, que estava passando por ali, perguntou se ambos estavam bem, que o Terry disse que sim, e que ela pediu ao instrutor dela para que ele passasse as informações pessoais dela ao Terry antes de deixar o local do acidente para se encontrar com a família dela que estava esperando por ela. Mesmo ele estando bem, o Terry, como era a regra do parque de Deer Valley, tudo isso foi documentado. Antes da seleção do júri, ou seja, antes desse julgamento aí de 8 dias que aconteceu no mês passado, tiveram os procedimentos chamados procedimentos de discovery, o que aqui seria o momento de produção de provas. As provas foram avaliadas pelo juiz do caso. Esse procedimento basicamente serve para que o juiz diga: isso não pode entrar no julgamento como prova, ou isso pode entrar no julgamento como prova. Entre as evidências requeridas pelo Terry ao juiz para serem excluídas antes do julgamento foram as evidências de atos ilícitos cometidos por ele no passado, alegações de abusos sexuais que ele possa ou não ter sido acusado no passado, ou qualquer tipo de ato e conduta de vida pretérita dele que poderia ser considerada insegura. O juiz negou o pedido com base em relevância, pois o autor, né, o Terry, alegou que devido ao dano cerebral ocorrido pela queda, que o seu comportamento mudou drasticamente e que, portanto, seria necessário demonstrar, ainda mais tendo o autor o ônus da prova, que existiu mudança entre comportamento pretérito e entre comportamento presente. Além disso, o Terry teria o dever de demonstrar que essas mudanças por ele relatadas decorriam da colisão e não eram correlacionadas ao envelhecimento natural do ser humano. O autor, o Terry, também solicitou que condições médicas pré-existentes
não fossem admitidas, o que o juiz também negou com base na mesma justificativa, necessidade de comparação. Ainda a pedido do Terry antes do julgamento, o juiz determinou a exclusão de evidências que o Terry queria apresentar. Essas evidências eram basicamente a alegação de que o status de celebridade da Gwyneth Paltrow era motivação para o acidente de esqui. Nessa decisão, o juiz justificou a exclusão desse argumento, basicamente dizendo que motivo é uma argumentação para procedimentos criminais, tipo um motivo para a prática de um crime, sendo que foi uma ação civil de negligência, ou seja, que alguém supostamente deixou de fazer algo que deveria quando ocorreu o acidente, e que o status pessoal ou financeiro não são condicionantes para conduta negligente. Ou seja, pessoas pobres ou ricas, famosas ou não famosas, podem deixar de fazer algo que deveriam fazer quando envolvidas em um acidente. E ainda sobre o Terry, e ainda sobre pré-julgamento. Foi requerido que se excluísse uma evidência e que ele escreveu uma mensagem de texto logo após o acidente, quando ele estava desacordado, para a filha dele dizendo, aspas, eu estou famoso. E uma referência de uma filmagem GoPro que supostamente estaria acoplado no capacete do Terry, sabe aqueles capacetes com câmera, sabe? E que provaria quem foi a pessoa atingida de forma, né, incontestável. Ele também requereu a exclusão de uma coletiva de imprensa que ele mesmo chamou para falar sobre o caso anos antes, e a menção de que antes de iniciar a ação ele teria exigido um valor superior ao que ele exigiu durante a ação, tá? Agora, as evidências que a Gwyneth Paltrow pediu para que fossem excluídas antes do julgamento. A menção de status financeiro de ambas as partes, concedida. A exclusão do eu protesto, mas cara argumentando. Do tipo, vou explicar. Eles falam assim, objection, hearsay. Né? Tipo, eles falam desse jeito. Muitas vezes eles falam, objection, hearsay because of e ficam falando um monte de coisa. Basicamente, eles concordaram antes de iniciar o julgamento que eles só falariam objection, hearsay, objection, foundation, qualquer coisa desse tipo, mas eles não ficariam explicando o porquê da objection. Uma coisa assim, do eu protesto, digamos, do tipo. Mas tudo isso foi jogado pro lixo durante os 8 dias de julgamento, tipo, nenhum deles seguiu essa regra. Foi concedida. E por fim, menções de ações contra a empresa Goop, uma vez que a Gwyneth Paltrow possui menos de 50% da empresa. Que, aliás, foi uma coisa que eu não sabia. Eu achava que ela era dona majoritária da Goop, mas não, ela possui menos de 50% da Goop. Também foi concedido pelo juiz. E antes de falar do julgamento, o pedido no processo do Terry foi de $300 mil. Inicialmente ele pediu 3,4 milhões de dólares, depois $300 mil. Eu vi divergências de reportagem a respeito desse valor, mas a maioria que eu vi tava isso. Primeiro ele pediu extrajudicialmente 3,4 milhões e depois no processo 300 mil. E na reconvenção da Gwyneth Paltrow, ela pediu $1 mais honorários advocatícios, deixando em aberto possível a ligação a ser realizada ou não sobre litigâncias de má-fé. Mas sobre a litigância de má-fé eu vou falar logo, tá? No primeiro dia do julgamento, na parte da manhã, tiveram algumas testemunhas técnicas contratadas pelo Terry, o pleiteante, tipo médicos. E o que mais me chamou a atenção foi quando um deles, ao ser questionado sobre o que esperar do comportamento do Terry no tribunal, disse entre todas as sequelas que o Terry possui, aspas, mentiras honestas. Mentiras honestas é uma das sequelas do Terry. O que basicamente foi uma super bandeira vermelha, porque, pra mim, basicamente, o médico contratado pelo Terry disse, na minha percepção, algo como ele vai mentir quando ele testemunhar aqui, tá? Também no primeiro dia de julgamento, testemunhou uma das filhas do Terry e ela inicialmente foi bastante crível. No entanto, durante o cross-examination, ela, que no período da manhã tinha dito que o pai e ela eram muito próximos, disse que não sabia que o pai possuía aparelhos de audição desde quando ela era criança, hoje ela tá na casa dos 40 anos de idade, mais ou menos, que ela não sabia que ele era tratado por questões de saúde mental e agressividade, que ela sim sabia que ele teve um câncer agressivo de próstata, que inclusive foi totalmente retirada entre 5 a 10 anos antes do acidente de esqui, que alterou, obviamente, o humor dele, e que ela não sabia também, previamente ao acidente, que ele sofreu de problemas renais e pulmonares, e que ela não sabia que ele possuía sequelas de que, pelo que eu entendi, foram 2 derrames oculares que ocorreram nos 2 olhos. Também previamente ao acidente de esqui. Ou seja, quando ele foi esquiar, ele era cego de um olho e tinha catarata no outro. Por fim, ela disse que ele era um cara multitarefas. E entre outras coisas, ela disse que ele lia e dirigia.
literalmente ao mesmo tempo. E qual que é a relevância disso? O cara ali dirigia ao mesmo tempo antes da invenção dos audiolivros. Ou seja, basicamente ali, quando ela estava tentando elogiar o pai dela, ela acabou admitindo que, previamente ao acidente, existiu comportamento negligente anterior. No segundo dia, outra filha do Terry testemunhou, e o que chamou mais a minha atenção foi o momento em que ela disse que ela revisou os depoimentos pré-julgamento para fazer as alterações. Isso é um direito das testemunhas por lei, de revisar a transcrição, mas ela disse que ela não entregou as alterações para os advogados, porque os advogados do pai dela disseram que isso levantaria, aspas, bandeiras vermelhas. E isso foi bem grave, ela ter falado isso. Tipo, todos os depoimentos da parte antes de um julgamento civil nos Estados Unidos podem ser lidos e revisados e alterados, mas eles devem ser entregues a ambos os advogados de ambas as partes ao mesmo tempo. Então, na mesma hora, o advogado da Gwyneth Paltrow disse, na sequência, né, nesse testemunho, aspas, quais outras provas os advogados do seu pai pediram pra você não mostrar pra gente? Porque, de novo, aí estaria entrando numa litigância de má-fé, né, gente? Mas talvez o momento mais chocante desse dia, pelo menos, foram as viagens que o Terry fez, o Terry, supostamente sequelado, né, pela Gwyneth Paltrow, fez depois do acidente de esqui. E eis o itinerário. Um ano após o acidente, Peru, onde ele visitou Machu Picchu, trilhou pela floresta amazônica. Também depois de um ano após o acidente, ele visitou 3 vezes a Holanda. Depois, também um ano após o acidente, ele foi para a Alemanha, para a Suíça, para a França, para a Bélgica, para a Itália. Depois, 2 anos após o acidente, ele foi 2 vezes para o Marrocos e para as Ilhas Canárias. Para piorar, em cada uma dessas aventuras, o Terry, descrito até então como muito sociável até o acidente, recluso após o acidente, postou fotos com a galera em todos os pontos turísticos, e a galera com quem ele fez essas viagens não era parte de uma equipe de enfermagem ou uma equipe médica. Era exatamente a mesma galera que ele já saía para viajar antes do acidente. Inclusive, ele esquiou após o acidente de esqui. 3 anos após o acidente, o destino do incapacitado homem que mal conseguia sair de casa foi a Tailândia. 3º dia de julgamento. O circo pegou fogo total por causa de uma nova advogada contratada pela equipe do Terry para ser a pessoa a chamar a Gwyneth Paltrow para testemunhar em frente ao júri. Basicamente, a Gwyneth Paltrow reiterou a história inicial dela, mas a advogada tentou de tudo para cutucar, do tipo, foi meio, como eu diria a geração Z, cringe. Ela tentou reencenar o acidente perguntando se a Gwyneth Paltrow toparia fazer ali ao vivo, né? Quem sabe faz ao vivo. E a Gwyneth Paltrow só apareceu na câmera do tipo... Ela também perguntou se a Gwyneth Paltrow conhecia a Taylor Swift, ela perguntou a altura da Gwyneth Paltrow, ela tentou insinuar que a Gwyneth Paltrow, por conhecer a Taylor Swift e talvez ser amiga da Taylor Swift, pediu $1 como estratégia, mas que os honorários advocatícios seriam superiores a $1. Em resposta, a Gwyneth Paltrow, que foi... Né, essa pergunta foi feita do tipo, vou te pegar, né? Tipo, pergunta te peguei. Em resposta, a Gwyneth Paltrow basicamente disse, sim, $1 mais honorários advocatícios. Meio que, sim, não é segredo nenhum isso, todo mundo tá sabendo, qual que é o problema. Quando a advogada viu que a Gwyneth Paltrow permanecia calma, ela então perguntou algo como, você tá bem calma aqui, mas lá você xingou o Terry. E a Gwyneth Paltrow respondeu algo como, sim, lá eu usei palavrão mesmo. Basicamente não negando que ficou puta da vida na hora, mas que isso não significava que ela tinha sido negligente. Afinal, quem colidiu com ela, segundo a Gwyneth Paltrow, foi o Terry. E antes de deixar o local do acidente, ela permitiu que o instrutor dela e a patrulha passassem as informações pessoais dela ao Terry e à administração do parque. Basicamente, ela estava dizendo, eu não deixei de fazer nada que qualquer outra pessoa no meu lugar devesse fazer depois de uma colisão de esqui. Vale dizer... Ela estava querendo dizer que não há negligência nesse caso. No dia seguinte, tanto peritos quanto testemunhas do acidente reforçaram que a versão do Terry era impossível de ter ocorrido. Segundo o testemunho do Terry durante o julgamento, ele foi atingido pelas costas por algo que anos antes, em coletiva de imprensa por ele, que ele chamou, ele descreveu como se ele fosse atingido pelo King Kong. Não, descreveu a Gwyneth Paltrow como King Kong, que ele foi lançado ao ar, tipo, voou, e ficou inconsciente por cerca de 2 a 10 minutos, sem assistência de instrutores do parque ou da patrulha do parque. Tanto instrutores quanto patrulha do parque disseram em seguida
que por se tratar de um local frequentado por famílias, de ter sido um tobogã iniciante, porque a Gwyneth Paltrow, apesar dela ser intermediária e avançada, ela estava com filhos pequenos e afilhados, seria impossível que ninguém tivesse parado nesse suposto lapso de tempo em que o Terry alegou estar inconsciente. Até mesmo o perito contratado pelo Terry explicou que seria impossível que o impacto tivesse lançado o Terry ao ar, porque a versão dos fatos do Terry não eram consistentes com as leis da física do planeta Terra. Por fim, existiu a menção da câmera GoPro em uma das mensagens do Terry logo após o acidente que ele enviou para a família dele. Essa evidência foi mencionada no julgamento, mas não foi entregue pelo pleiteante, o Terry. Pelo que eu entendi da minha pesquisa, tá, gente? O fato de possivelmente existir uma evidência filmada pelo Terry, mencionada por ele, e depois não entregue como evidência, levantou essa questão da litigância de má-fé que eu mencionei mais cedo. Por causa disso, após as alegações finais, tanto da defesa como da acusação, não bem a defesa, a acusação, ambos são defesa, porque é cível, mas enfim, pelas duas partes, onde, estranhamente, um dos advogados do Terry iniciou a sua alegação final com a frase de que, abre aspas, ele acreditava na Gwyneth Paltrow. E antes do júri começar a deliberar, o tribunal informou que, pela lei, caso o júri entendesse que a existência dessa evidência não produzida pelo pleiteante, a tal filmagem da GoPro, ou que essa evidência havia sido ocultada ou destruída pelo pleiteante, que os jurados poderiam considerar que tal evidência era presumidamente danosa ao Terry, ainda que uma decisão de litigância de má-fé fosse apenas decidida pelo juiz e não pelo júri em si. Posteriormente, a decisão do júri, tá? E finalmente, o júri foi deliberar. E aqui vale uma observação. Eles poderiam considerar ambos igualmente responsáveis pelo acidente e cada um iria pagar, nesse caso, os honorários dos próprios advogados. Ou, segunda opção, por 3/4 de votação do júri, eles poderiam considerar uma pessoa mais responsável do que a outra pelo acidente. Além disso, eles poderiam atribuir porcentagens de negligência ou responsabilidade para o Terry ou para Gwyneth Paltrow. Se a porcentagem ultrapassasse 50% para um ou para outro, essa seria a pessoa responsabilizada pelo acidente. E se o jurado atribuísse só 50% a ambos, cada um iria pagar pelos seus próprios honorários advocatícios e ambos seriam igualmente responsáveis. Agora, a decisão. Por unanimidade, ou seja, 100%, não foi nem 3/4, o júri decidiu que, 1. A Gwyneth Paltrow não foi responsável pelo acidente. Quesito número 2. Que o Terry foi responsável pelo acidente. Quesito número 3. Que os danos do Terry não estão relacionados à negligência da Gwyneth Paltrow ou de qualquer outra pessoa. 4. Que o Terry causou danos a Gwyneth Paltrow. 5. Que, em porcentagens, o acidente foi 100% culpa do Terry. 6. Que os danos a Gwyneth Paltrow eram devidos de $1, conforme ela mesma pleiteou. A alegação de má-fé, depois disso, ou seja, Gwyneth Paltrow ganhou, pra quem não entendeu, tá? A alegação de má-fé, depois que foi falado, né, o veredito, ela deveria ser decidida em caso da Gwyneth Paltrow assim desejar, pelo juiz e não pelo júri. O que aparentemente não vai ocorrer, na minha opinião, tá, gente? Porque ao sair da audiência após o veredito ser lido, a Gwyneth Paltrow passou pelo Terry, encostou a mão no ombro dele e disse a ele, aspas, independentemente de qualquer coisa, eu desejo o melhor pro senhor, fecha aspas. Isso segundo palavras do próprio Terry, logo após o julgamento, para a imprensa, em que ele também disse que ele respondeu que ele desejava o mesmo para ela e que essa troca essa fala não foi irônica, não foi passivo-agressiva, que foi genuína, que ele sentiu genuinidade da parte dela e que ele também deseja a mesma coisa para ela de forma genuína. E foi assim que esse caso meio Hollywood de hoje chegou ao fim. Eu espero que vocês tenham gostado dos casos e causos desse mês. Tô entrando de férias de novo, indo pra Utah esquiar com o Terry, tá, gente? 1º de abril. Até a próxima e tchau!